Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Estamos associando a parte espiritual, a parte da palavra, a parte da motivação, junto com o treinamento para a realização do lar de paz. E talvez alguns estão apreensivos, curiosos, né? Mas pode ficar tranquilo, está tudo muito bem programado para a gente poder chegar até o período, a data marcada, para você ter todo o entendimento como é que funciona esse projeto. Você vai estar recebendo esse treinamento e também entendendo alguns motivos pelo qual nós estamos realizando esse projeto exatamente nesse perfil. Porque eu sei que talvez alguns assim ficaram um pouco talvez assustados ou com ponto de interrogação. Mas a célula vai ficar parada, como é que não é? Mas você vai entender. A cada dia você vai ouvir um pouquinho mais e vai degustando, vai saboreando e vai entendendo o porquê desse projeto ter sido lançado dessa forma. Então vamos lá. Primeira parte, vamos tratar da parte mais espiritual. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 14 e 16 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Nós vamos entender um pouquinho esse texto associado com esse nosso projeto, o Lar de Paz. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero mencionar: quando o povo de Israel foi convidado a sair do Egito, quando foi noticiado para eles que havia um planejamento, que havia um projeto da parte de Deus para tirar o povo de Israel do Egito, quando isso aconteceu, amém? Quem deu essa direção, quem se manifestou desta forma, foi Deus. Então ele era um projeto de Deus, era um projeto que Deus havia estabelecido, e ele havia motivado, falado, instruído e enviado Moisés para executar esse projeto. E é por isso que nesse versículo aqui a Bíblia diz assim, o Senhor pelejará por vós. Porque toda vez que um projeto é um projeto de Deus, Deus ele vai pelejar, Deus vai agir. A nossa parte qual é? É executar o projeto. A nossa parte é obedecer, a nossa parte é seguir a direção. Agora, quem vai pelejar, quem vai agir, quem vai gerar o milagre, quem vai gerar o sobrenatural é Deus, porque é Ele que vai pelejar por nós. Então nós temos que tirar do nosso coração, esse receio das dificuldades, o receio do desafio, o receio da batalha. Nós temos que tirar do nosso coração. E aí eu quero levar vocês, remeter vocês lá para 2012. Quando nós trouxemos o projeto de célula para essa igreja, como é que aconteceu? Como foi que aconteceu? Nós trouxemos o projeto de célula e falamos para os irmãos assim, olha, temos um projeto que Deus colocou no nosso coração. Esse projeto, Deus nos deu direção, é um projeto novo, nós viajamos, fomos lá conhecer o projeto, trouxemos, ficamos um período aqui conversando com os irmãos. Eu acho que alguns de vocês não lembram disso, porque vocês foram ganhos depois, né? Ou chegaram na igreja um pouco depois, mas alguns de vocês, eu olho assim e eu me recordo. E quando nós começamos o projeto de célula, foi uma coisa inacreditável. Nós conseguimos uma casa para ir, os irmãos iam lá para aquela casa, quando vinha a notícia que lá já tinha se reunido 12, 15, 20 pessoas naquela casa. E vinham trazendo testemunhos.
Não, mas eu orei lá por alguém, a pessoa já contou que foi curado, o outro já quer vir na igreja. Sabe por quê, irmão? Qual era a diferença? Tem até de alguns outros trabalhos que nós realizamos há algum tempo atrás. Porque todos que foram fazer o trabalho, todos tinham um certo temor de chegar lá e não conseguir fazer. Então, foram na total dependência de Deus. Teve gente que foi fazer o trabalho na casa, que antes de ir, até falou comigo, pastor, mas e se eu for lá, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se alguém... Eu disse, irmão, vai tranquilo, porque Deus vai agir, é Deus, você é portador, você vai levar mesmo. E as pessoas foram lá e davam sim, deu certo. Mas então por que de uma altura em diante não deu mais certo? De uma altura em diante porque nós sabemos fazer. É porque nós é que vamos fazer. Ah, porque nós vamos orar por alguém. Porque nós vamos fazer. Deixou de existir a simplicidade. E começou a germinar no coração de muita gente o receio de que não dá certo. É por isso que tem gente que não quer mais que faça célula na sua casa. É por isso que tem gente que não quer mais fazer parte da célula. É por isso que tem gente que não quer ser líder de célula. Porque deixou de crer que é Deus que peleja por nós. Que é Deus que peleja por nós. Que é Deus que faz. Nós só temos que ser um instrumento na mão dele. E ir lá pregar o evangelho. E veja bem, pastor, como é que nós podemos ter certeza que esse projeto é um projeto de Deus? Porque é um projeto para levar a palavra para não convertido. Isso sempre será um projeto de Deus. Sempre será. Sabe o que não é projeto de Deus? Sabe o que não é projeto de Deus? É você ficar reunido com uma meia dúzia de pessoas numa casa, sem sentido nenhum. Isso não é projeto de Deus. Sem levar nenhum visitante o ano todo. Isso não é projeto de Deus. Isso é projeto humano. Não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que isso não, em algum momento não seja produtivo. Mas isso não é projeto de Deus. Crente reunido numa casa não é projeto de Deus. Porque crente reunido numa casa só gera uma coisa: murmuração e fofoca. É o que mais gera. Projeto de Deus é o foco evangelístico. A célula que perdeu esse foco evangelístico. Tem célula que está estacionado, irmão. Não estou fazendo nada. Desculpa, irmãos. Mas tem célula que não está fazendo nada de forma evangelística. Nada. Tem célula que nem grupo de WhatsApp funciona mais. Então, sabe o que estão esperando? Estão esperando da dia 22 de dezembro para parar. E eu já confesso para vocês, eu não vejo a hora de chegar a 22 de dezembro para parar. Para recomeçar de novo. Com o DNA de quem quer ganhar alma para Jesus. O Senhor disse para Josué assim. O Senhor disse para Moisés: o Senhor pelejará por vós. É só andar no projeto que Deus vai pelejar. Irmãos, se tiver um enfermo, eu tenho que orar. Ah, surgiu um lugar de paz, já tem um enfermo. Vai lá e ora por aquele enfermo. Esse é o propósito, você ir lá naquela casa. Aí é uma casa conturbada. Vai lá e ora. Ah, pastor, mas eu não sei se eles vão vir para a igreja. Isso aí é uma outra história. Quem não quer o Salvador, irmãos, não quer. Nós não vamos enfiar neles o Salvador com força. Não adianta. Quem não quer, não quer. Mas o nosso papel é ir lá anunciar esse Salvador para eles. Esse é o sentido da igreja. Então, quando o projeto é de Deus, Deus peleja por nós. O Senhor disse assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Por que Deus disse que o povo de Israel tinha que se calar? Irmãos, porque havia uma reclamação generalizada. Você sabe o que mata o projeto, irmãos? É questionamento, reclamação e murmuração.
E me desculpe, irmãos, tem líder aí, líder, que não está em condição de ser líder, irmãos. Não é porque não tem habilidade e capacidade, não tem domínio no seu falar. Tudo reclama. Tudo reclama. Tudo é ruim. Tudo é difícil. Tudo é pesado. Você sabe como é que eu compro, como é que eu identifico o líder? O líder, que é um líder não habilitado, é quando ele vem reclamar do núcleo, constantemente reclamando do núcleo. Eu já percebo. Se ele reclama dos dele, imagine se ele não reclama de mim. Pergunta a pastora se alguma vez eu reclamei do meu núcleo. Sempre falei bem dele, sempre elogiei. Mesmo que em algum momento, são seres humanos, em algum momento houve alguma deficiência, houve alguma coisa que precisava ser diferente, mas nunca reclamei deles. Nunca reclamei. Você pode ir em qualquer lugar, onde eu já fui pregar, e com qualquer pastor de qualquer lugar, e pergunta para eles se eu já reclamei para eles de vocês. Nunca. Que esse é o segredo. Tem momento de descontentamento? Tem momento de descontentamento. Todo mundo tem direito. Você se descontenta com o teu trabalho, você se descontenta no teu casamento, você se descontenta com o teu salário, você se descontenta com a igreja, você se descontenta com a célula. Mas o que Deus diz para o povo de Israel? Agora é hora de vocês se calar. Chega, para desse assunto. Parem de reclamar, eu tirei vocês do Egito. Chega, parem de reclamar. Se vocês continuarem reclamando, eu não tenho como levar vocês para a terra prometida. Não tem como esse projeto dar certo. Projeto para dar certo, irmão, não pode ter reclamação. Outro dia alguém chegou para falar um negócio para mim, eu falei assim, ó, quer que isso acabe? Pare de falar nesse assunto. Pare de falar nesse assunto, pelo amor de Deus. Tem coisas que eu não aguento mais ouvir, gente. Eu não aguento mais ouvir. Chega! Ah, pastor, mas o irmão fulano de tal, ele não corresponde. Não corresponde, tira fora. Dá um tempo para o irmão, diz, irmão, chega, para! Vai pensar um pouquinho, vai orar um pouquinho, se você quer fazer parte do núcleo mesmo. Parece que você não quer. Eu estou vendo que você não quer. Então não quer. Para um pouquinho, irmão. Para, dá um tempo. Deixa o núcleo, deixa o diaconato, deixa o louvor, deixa a missão. Me trouxeram uma lista de nomes do pessoal de missões. Já mandei marcar o nome. Marca esse nome aqui. E esse aqui nunca mais volta para o grupo de missões. A não ser que Deus mande. Caso contrário, não volta. Não quer. Não quer. Está arrumando desculpa, não quer. O mesmo aconteceu com o grupo do coral. O irmão veio falar comigo e estava desistindo. Eu falei, não desiste, porque eu sei que tem gente aí que quer. Os que não quer, deixei uma mensagem no grupo. Sai do grupo, pelo amor de Deus, sai. Você não é obrigado. Mas chega de falar desse assunto. Esse acabou, morreu o assunto. Não vamos mais falar desse irmão. Acabou. Não é mais problema. Está resolvido. É isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Chega, gente, chega. Chega de reclamar. Eu quero abençoar, mas chega de reclamar. Você sabe que tem muita gente que não está sendo abençoado, porque não aprendeu a confiar em Deus sem reclamar. Irmão, é difícil passar por problema e por luta? É difícil. É difícil enfrentar um problema financeiro? É difícil, irmão, é difícil. É difícil. Quero contar uma coisa para você. Eu fui no mercado esses dias, com visita em casa, comprar pão, e tive que mandar tirar 2 cacetinhos da sacola, porque não dava. O dinheiro que eu tinha não dava, e os meus cartões nenhum tinha limite, ou estavam bloqueados para comprar pão. E eu mandei tira 2 cacetinhos que o seu dinheiro não vai dar.
Aí eu pergunto para você, adianta reclamar? Reclamar vai trazer solução? Vai resolver? Não vai. A sunamita perguntava para ele, tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Não estava, mas ela disse, está tudo bem. O problema do povo de Israel sempre foi esse, irmão. Sempre foi. O problema do povo de Israel sempre foi esse, reclamar. Levanta a mão direita para o céu e diga assim: eu não vou mais reclamar. De nada. Amém. De vez em quando você vai ter uma fraquezazinha. Não, você não, nós não temos. Mas não pode ser uma coisa corriqueira. Eu não estou falando daquele irmão que às vezes me procura assim, pastor, eu preciso de uma oração aí, porque agora está meio feio. Não estou falando desse irmão, eu estou falando daquele camarada que tudo reclama, tudo. Nada está bom. O salário não está bom, o emprego não está bom, a temperatura não está boa, nada está bom. Somos seres humanos, em algum momento ele vai dar uma queixadinha. Mas uma queixadinha para a pessoa certa. Na hora certa, no tempo certo. E não exagerar. Não exagerar. Vamos lá. O Senhor vai pelejar. Mas o nosso papel é não reclamar mais. Disse o Senhor a Moisés. O Senhor falou para o povo de Israel? Por que o Senhor não falou para o povo de Israel, irmãos? Por que Deus não falou lá para o povo de Israel? Alguém sabe dizer por quê? Ué, por que ele não falou? Se o povo estava reclamando, por que ele não falou disso? Povo, parem de reclamar. Por que ele falou para Moisés? Que na minha ótica parece que era o cara que não reclamava. Por que Deus falou para Moisés? Porque Deus tinha um intermediário para falar para o povo. E esse intermediário se chamava Moisés. Aleluia. Meu irmão, me desculpe. Você pode ser de Deus demais. Demais mesmo. Você pode rodopiar de unção. Mais do que eu 10 vezes. Tomara que você seja mesmo. Que eu não sou do retetermo. Já fui algumas vezes assim, meio empolgadão. Mas eu não sou. Você pode ser 10 vezes mais, cheio de unção, de revelação, de profecia. Mas nesta igreja, o mediador de Deus, o mensageiro de Deus dessa igreja, sou eu, que nem Moisés era o povo de Israel. A direção desta obra, Deus dá para mim. Você consegue entender isso? Tem coisa que Deus não vai dar para você, gente. Não vai. Deus vai respeitar esse meu saber. Por mais pecador que eu seja. E quando você for fazer uso da palavra, nunca use esse termo. O nosso pastor, a gente sabe que ele é um homem, ele erra. Quando você fala isso, você está deixando uma mensagem para o povo dizer: essa pessoa sabe de algum erro do pastor. Irmãos, eu posso dizer que eu tenho falha. Mas você não pode falar isso. Assim como eu posso fazer algum tipo de brincadeira com você, respeitosa. Mas talvez a mesma brincadeira você não pode fazer comigo. Assim como eu posso me comportar com você de uma forma, e talvez você não possa se comportar da mesma forma comigo. Porque a autoridade espiritual dessa igreja sou eu. Foi por isso que Deus falou para Moisés. Era algo que dizia respeito ao reino, dizia respeito à obra, dizia respeito à nação de Israel. Então Deus falou para Moisés: algo que diz respeito a essa igreja, Deus vai falar para mim, e vai revelar para mim. Ah, pastor, eu tenho um monte de ideia. Amém, dá a tua ideia. Se é algo bacana de Deus, se Deus confirmar, nós vamos fazer. Fala a bênção. Agora, não venha me dizer: ah, pastor, porque Deus me revelou. Eu vou dizer: tem coisa errada aí. Então, de repente, está na hora de você assumir o meu lugar aqui como pastor. Porque Deus me mostrou algo a respeito dessa igreja. Amém. Se Deus me mostrou, olha, mas a direção é minha. Eu sou pastor da igreja.
Ou então está na hora, de repente, eu me aposentar e você assumir o meu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Disse o Senhor para Moisés, assim, ó. Por que cremos a mim? Porque Moisés, diante da pressão que ele estava sofrendo, para que Moisés ia recorrer, irmão? Hã? Para que Moisés ia recorrer? Tinha como recorrer? Não tinha, irmão, não tinha. A única pessoa para quem Moisés podia recorrer era para Deus. É exatamente a posição de um pastor. O pastor não tem para quem recorrer. Só para Deus. Não tem. Por mais que a gente tenha uma hierarquia dentro da nossa igreja, a hierarquia é uma bênção, você sabe a distância que existe nessa hierarquia. O nosso estilo de igreja, não estou reclamando, irmão, está 100% ótimo. Eu acho que eu não me adaptaria em outra denominação. A nossa denominação é perfeita. Mas diante de alguns desafios, a gente só tem para recorrer em Deus. Moisés vai recorrer a Deus porque ele não tem outro para recorrer. E aí quando ele vai a Deus, Deus diz assim, por que clamas a mim? Ele diz assim, essa situação eu já mandei tu fazer. Então vai lá e faz. Eu já disse o que é para fazer, então vai lá e faz. E aí Deus dá uma canja para ele, porque Deus diz assim, ó, manda, diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu cajado, estende tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Qual foi a ordem de Deus para Moisés e qual foi a ordem de Deus para o povo? Para Moisés foi, use a tua autoridade espiritual. E para o povo qual foi? Marche na direção que eu estou dando. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Tem que marchar, irmão. Tem que marchar, tem que marchar. A direção é essa, o projeto é esse. Nós vamos marchar nessa direção. Ah, não sei o que vai acontecer. Você vai ter gente curada, liberta, conversão, não sei, vamos marchar. Quem vai fazer a obra é Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer o que Deus mandou. Nós vamos marchar. Levante a mão direita para o alto e diga assim, eu vou marchar neste projeto. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então agora. Vamos para a parte mais prática. Os primeiros passos do nosso projeto. Vamos passar. Primeiro, captar uma casa. Oferecer o projeto para uma família. Esse é o primeiro passo. Sem casa de uma família que não vai na igreja, que não vai na célula, sem essa casa, não tem como lugar de paz funcionar. Tem que ter. E não... Em alguns casos pode ser que vai ser uma só. Mas a maioria delas não pode ser uma só. É de duas para mais. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Tá? Então o primeiro passo é captar a casa. Irmão, ficar esperando até dia 31 de janeiro para alguém te procurar, é bem provável que não vá ter casa. Tem que ir atrás. Tem que conversar com as pessoas, tem que oferecer, tem que cumprir o papel do ID, do marchar, irmãos, tem que ir atrás. Ah, pastor, eu já tenho uma casa alinhada, certinho, beleza, ok, ótimo. Mas se não tem, não vai esperar para metade de janeiro, para depois você comprometer o projeto na tua célula. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, regar esta família. Amém? Como que nós vamos regar? Próximo. Orando por eles. Depois que você captar a casa, é oração, irmão. Você sabe que o segredo de tudo é oração. A oração, marca lá no papelzinho o nome dos membros da família. Todo dia tira um tempinho para orar por essas pessoas. A gente ouve inúmeros testemunhos. Ah, quero contar um testemunho, pastor. Conta, irmão. Manda o testemunho que vai contar. Ah, eu orei pela minha filha, que estava desempregada. Ela não veio na igreja não, mas eu orei por ela e Deus abriu uma porta. Será que Deus faz isso? Você crê que Deus faz isso? Amém. Crê? É lógico que faz. Então, se funciona com a irmãzinha que orou pela filha dela, uns para curar, outros para arrumar emprego, um monte de coisa, se nós orar por uma família, vai dar certo, mas hoje que vai dar certo se é regar. Segunda forma de você regar, falar com eles com frequência. Então não pode só, conversou, falou do projeto e nunca mais. Sabe por que não pode? Porque o diabo sabe
a possibilidade dessa família se converter. O diabo não vai deixar abalar. O diabo vai tentar atrapalhar. Então, quanto mais perto você estiver, e quando você estiver perto, o que você vai fazer, irmão? Você vai levar, nós somos pregadores de boas novas, você vai lá para falar coisa boa, para motivar. Você vai dizer, não, lá na nossa igreja tinha alguém com uma doença que foi curado, tinha alguém com seu problema foi abençoado, lá na nossa célula nós oramos, Deus fez isso, boas novas, falar coisas boas para as pessoas. Associar com aquilo que você sabe que a família está enfrentando de problema, é uma forma de você ir regando para gerar uma expectativa no coração dessa família para quando começar o horário de paz. Amém? Terceiro passo: organizar os participantes da célula para que todos tenham a oportunidade de participar. Nesse item aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Vamos falar francamente, com sinceridade. O nosso desejo nesse projeto é que todos que estão na célula participem do projeto. Pode até passar o próximo slide aí. O ideal do lugar de paz é 4 pessoas. 2 do núcleo e 2 que não é do núcleo. Mas vai ter exceção. Vai ter certo que vai ter 1 do núcleo, 3 que não é do núcleo. Vai ter essa exceção, tá? Mas o ideal é isso. Não pode passar de 4 pessoas, porque senão é muita gente indo lá para casa dessa família, e não é esse o objetivo, tá? Agora vamos lá. Gente, tem gente lá na tua célula que está lá há muito tempo. Há muito tempo. E já é nítido que essa pessoa vai lá porque gosta. Amém? É importante isso? Eu acho que é importante. É uma alma? É. Nós vamos abandonar ela? Não. Nós vamos continuar cuidando dela? Vamos continuar cuidando. Porque não é possível, depois de 1 ano frequentando tua célula, se você já não tem alguma afinidade, algum contato com essa pessoa. Mas convenhamos. Se essa pessoa está 1 ano frequentando a célula e não veio na igreja, irmãos, essa pessoa não dá para contar com ela no projeto. Legal. Quer ir? Tudo bem. Todo mundo vai ter oportunidade. Mas a tua ótica não é com essa pessoa. Porque ela é um mau exemplo para as pessoas que nós vamos trabalhar lá na casa e vamos convidar para vir para a igreja. Ela é um mau exemplo. Como é que ela vai dar um exemplo dessa pessoa vir para a igreja? Como é que ela vai ajudar a puxar essa pessoa para vir para a igreja? Não tem como. Aliás, quero dar uma orientação para vocês aqui. Aproveite as férias, agora da célula, né? Não esqueça do povo, mande mensagem, entre em contato com eles, né? Continue mandando os cartazinhos lá no grupo da célula, para eles não esquecerem que a igreja está aberta, que a igreja não está de férias. Tá? A igreja não está de férias. Continua. Mas quando voltar no mês de fevereiro, não precisa excluir esse grupo que você tem. Não precisa. Mas começa um grupo novo. Por quê, irmãos? Porque tem gente que está nesse grupo teu aí, que não está indo na célula nem vem na igreja. Irmão, aquele irmão que vem na igreja, vamos fazer um raio-x real e verdadeiro. O irmão não vai na célula mais. Ele ia, mas ele não vem mais. E ele vem na igreja, 1 vez por semana. E ele não vai na célula. Tem alguns até que já passaram várias células e não estão indo, irmãos. Irmão, esse irmão ele não quer participar. Esse irmão ele não quer ajudar. Esse irmão é um bom irmão de culto de domingo. Ponto. Acabou aqui. Sabe por quê? Eu fiquei observando. Tem gente que é da igreja e não vai na célula. Quando eles perdem o culto de domingo, eles não vêm na quarta e nem vêm na sexta. E nem vão na tua célula. Eles ficam 15 dias sem aparecer na igreja. Então tudo bem. E não estou julgando eles, cada um busca de Deus do jeito que quer. Agora eu pergunto para você, é alguém que eu posso contar com ele num projeto tão importante como esse para ganhar para Jesus? Eu acho que não, irmãos. Então renova, faz um grupo de WhatsApp novo
E esse irmão, deixa ele no grupo antigo lá, que se você tirar ele, pode ficar chateado. Então deixa esse grupo parado lá e cria um grupo novo com quem? Com aqueles que de fato estão contigo. Irmão, desculpa, mas tem gente que vai lá na tua célula só para comer lanche. Tem gente que está lá um ano e pouco lá. E tem mais, tem aqueles que quando sabem que tem uma série especial, eles aparecem. Opa! E não estou falando de que pode ser uma estratégia para levar a gente nova para a célula, fazer um galeto, um churrasco, pode ser. Eu estou falando de gente que tem mais de um ano que já frequenta as nossas células, irmãos. E não vem na igreja, e não vai na célula. E quando você precisa, não te ajuda, não faz nada. Dá para contar com essa pessoa? Não dá. É um irmão em Cristo? É. É uma alma? É. Vamos ajudar essa pessoa? Vamos. Mas ela não está no nosso projeto. Eu não posso contar com ela nesse projeto, irmão. Não posso. Porque eu não consigo entender uma pessoa que diz que é crente, que deu um imprevisto e não pôde vir no culto de domingo, que não vem na quarta e não vem na sexta. A igreja tem culto durante a semana. E não vem. Que crente é esse que fica aqui? É o frequentador, amém? É uma pessoa importante que nós amamos. Nós não estamos criticando essa pessoa, nós não estamos desprezando ela, nós não estamos jogando ela fora, mas nós estamos dizendo o seguinte, que nós não conseguimos entender. A nossa ótica de cristianismo não bate com a dela, não é igual a dela. Aí eu pedi o culto domingo, bom, eu sei que a minha igreja tem culto na quarta, eu vou lá para me recarregar, não posso na quarta, eu vou na sexta, não vou deixar de participar. É que nem irmão que tira férias, fica 15 dias de férias e não vai na igreja. Que crente é esse, irmão? Que crente é esse? Que crente meia boca é esse que não vai na igreja? Então esse projeto também vai vir. Esse projeto vai vir também para nos dar uma selecionada lá na célula. Porque, irmão, não adianta ficar fazendo célula, reunindo gente lá. Quantas palavras foram ministradas aqui e levado para a célula e compartilhado, e as pessoas estavam lá ouvindo, e teve atividade especial aqui na igreja, e as pessoas não vieram. E está lá, toda quinta-feira está lá, toda quinta-feira está lá, toda quinta-feira está lá. Amém. Quando tiver célula, pode continuar. Eu estou falando de gente antiga, eu não estou falando que tem célula que está levando gente nova. O que é gente nova? De 6 meses, 7 meses, 8 meses para trás. Agora, gente que está lá na célula um ano frequentando a célula, irmão. Me desculpa. Ou a pessoa é baseada, ou está tendo uma incompetência em você trabalhar essa pessoa e trazer para a igreja. Alguma coisa está errada. Porque não é possível. Claro, tem exceção, tá, gente? Eu conheço gente que frequenta a célula aí que não tem como vir na igreja. Não tem como vir na igreja. Questão familiar, questão de alguma dificuldade de saúde. Tem as exceções. Eu estou falando daquelas pessoas assim que tem toda a oportunidade de vir na igreja e não vem. Não vem na igreja porque tem um quezinho com a igreja. Fala aí, a célula é da igreja. A célula não é tua, a célula é da igreja. A célula é da igreja. A célula não é tua. Pode estar acontecendo na tua casa, mas ela não é tua. A célula é da igreja. Você é uma pessoa autorizada a levar lá, fazer o papel lá, o trabalho lá dentro da célula. Mas a célula, ela é da igreja. Amém? Dá para entender isso? Amém? Então, gente, nós vamos dividir o pessoal da célula. Quantas casas nós temos? Quantas pessoas? Primeiro você tem que olhar o número de pessoas que você tem na célula. Nós temos na nossa célula 10 pessoas. Nós precisamos de 3 casas. É 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro. 3 casas. Nós temos 10 pessoas. Aí você vai conversar com elas. Você vai entrar no projeto? Amém. Você não é obrigado a entrar. Inclusive, irmãos, nem você do núcleo e nem o líder da célula é obrigado a entrar nesse projeto. Ninguém é obrigado a entrar.